para incentivar você para estudar a palavra de Deus. Mas vamos lá nessa bateria de textos que a gente vai ler agora. Não vou ler todos, em função de tempo, mas pelo menos os dois textos sábios, um está em 2 Coríntios 9, 6 e o outro em Gálatas 6, 7. Ok? 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 10 e Gálatas 6, 7. Vamos ficar de pé então, mais uma vez. O pessoal ficou em pé no Rock in Rio quase 24 horas. Achamos? Achamos, capítulo 9, 2 Coríntios 9, verso 6 e 10. E diz assim: a isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Aí vamos para Gálatas. Gálatas, muito conhecido esse versículo, 6, 7. 6, 7, o que diz aí? E vamos ler o 8 para completar? Vamos até o Salmo 126, não estava previsto, mas estava previsto pelo Espírito Santo. 126, versículos 5 e 6. 126, versículos 5 e 6. O que diz aí? A gente observou que toda vez Deus está falando de quê? De sementeira, de semente. E vamos até Lucas. E aí depois a gente vai ler os textos. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Bem conhecido nosso. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que vos tiveres medido, vos medirão também. Ó Deus, continua conosco, glória. Fala aos nossos corações, nos console, ó Deus, nos exorte, nos edifique e abençoe se ainda tiver alguém a caminho, Senhor. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, esse estudo aqui que a gente prega ensinando, não tem como. Eu já tive minha época de evangelista, né? Mas mesmo como evangelista, aí lá na época dos meus bons tempos de 20 e poucos anos, a gente trabalhava muito com evangelismo, então tinha que pregar toda hora. E depois que a gente vai trabalhando, não que eu não possa exercer isso, mas sempre eu prego ensinando. Não tem como. É algo que já está aqui dentro do meu coração. E a gente observa que Deus, a linguagem de Deus dentro da Bíblia, é uma linguagem muito voltada para uma linguagem assim como se fosse agricultura. A gente vê a videira, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. A parábola do semeador, os trabalhadores da vinha. Nós vamos encontrar vários textos da Bíblia, Deus usando colheita, semente e solo. E eu quero compartilhar com vocês que de repente você pode estar, acho que o pastor vai falar de oferta. Eu não vou falar aqui, vou mencionar isso, mas eu vou falar de outro tipo de semente que a gente muitas vezes não entende. Quando o texto de Gálatas fala tudo que o homem semear ele vai colher, isso aqui envolve uma série de aspectos da nossa vida que nós vamos comentar aqui. E eu quero mostrar para vocês pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 coisas que a gente precisa compreender dentro dessa linguagem de Deus. O que é a nossa semente?
o que é o solo, colheita, o tempo e o agricultor. O que é a nossa semente, vamos entender o que é a semente, o que é o solo, o que é a colheita, o que é o tempo e o que é o agricultor. Então, para nós compreendermos isso dentro da palavra de Deus, aí eu começo, quais são os tipos de semente que a Bíblia, que a gente pode observar na Bíblia? Será que se eu praticar o amor, se eu lançar semente do amor para o meu próximo, eu vou receber? Esse princípio também vai acontecer, sim ou não? Sim. Sim. É um princípio de colheita e semeadura. Ou melhor, semeadura e colheita. Se eu também, isso são sementes. Se eu der tempo, eu também vou receber tempo? Sim, eu vou receber tempo. Eu quero mostrar para vocês que pensamento, amor, tempo, paciência, às vezes com irmãos problemáticos, né? A gente tem que ter paciência, né? Misericórdia, bondade, dinheiro, gratidão, oração, tudo isso é semente. Tudo isso é semente. Se eu semear muitos amigos, quando eu precisar, eu terei muitos amigos. Mas se eu for aquele camarada que não conversa com ninguém, não tenho amizade com ninguém, ninguém me conhece, vizinho não me conhece, eu não sei nada, não me preocupo com nada disso, o dia que eu precisar, vai faltar para mim. Mas se eu sou aquela pessoa que fala bom dia, faço boa tarde, falo boa noite, se eu puder ajudar, eu ajudo, se eu puder fazer, eu faço, ainda que naquele primeiro momento, aquela pessoa não te dê nada, mas você está fazendo a sua parte, você está semeando, porque o crescimento, quem vai dar, é Deus. Preste bastante atenção nisso, irmãos, que quando eu estava preparando isso aqui, hoje de manhã, eu lancei uma semente que humanamente falando, me faltaria, eu estou botando em fé, me faltaria. Mas eu falei, não, eu tenho que aprender a lançar semente. Eu lancei a semente. Só Deus. Deus já deu a resposta em 3 situações. Se eu não lembrar aqui, fala, pastor, lembra aí da resposta das sementes que o senhor lançou. Aí eu vou falar no finalzinho, porque eu estou aqui com muita coisa para comprar, eu vou deixar isso para o final. Mas lembra, pastor, as sementes, deixa as sementes que Deus te deu imediatamente. Então, isso são sementes. Entendemos isso? Amém. Essa lista é grande. Várias coisas são sementes. Eu abençoar pessoas, né? Se eu abençoo pessoas com as coisas simples, eu pago uma passagem da pessoa, eu pago uma compra para a pessoa, eu dou uma roupa para a pessoa. Tudo isso é semente. É um princípio que Deus estabeleceu. Pode observar que aqueles grandes empresários, esses homens aí que tiveram, hoje estão aí por cima, vai ver se esses homens não foram generosos, se essas pessoas não plantaram. E qual é o tipo de solo? Entendemos as sementes, que são várias. Agora, tem algum tipo de solo? Qual é o tipo de solo? O solo, será que a igreja aqui é um solo fértil? É. A igreja é um solo fértil. Mas não é só dizimando e ofertando, participando, me envolvendo, estando dentro como ontem aqui, que eu estive aqui, vi os irmãos, muitos irmãos empenhados no trabalho e etc. Isso são sementes, é solo que você está colocando aqui, é o solo e você está jogando as suas sementes, participando, se preocupando. Ministérios, isso também é um tipo de solo para você lançar sementes? Isso, esse começo. Irmãos, George Miller, eu falei para vocês, George Miller escreveu, ele tem um livro que o pastor Davi Gomes escreveu sobre ele, 50 mil orações respondidas. Esse homem viveu no século XIX. 50 mil orações respondidas. Esse homem tinha 2 orfanatos de meninas e meninos. Não pedia dinheiro a ninguém, a não ser a Deus.
Esse homem sustentou-se, lá na Inglaterra tem homenagem a George Miller. Ele sustentou aquelas crianças e sustentava missionário no campo, sem pedir um tostão a ninguém, ele dobrava o joelho. Era um princípio que ele estabeleceu para Deus. E Deus mostrava, lê o diário de George Miller, a história de George Miller, sabe que vergonha daquele homem, nos momentos de sufoco, todo mundo chegava perto dele, Senhor Miller, e ele fala assim, é do Senhor a obra, Ele vai prover, estamos trabalhando para Ele. As pessoas nunca viram aquele homem desesperado. Um dia chegaram para ele e falaram, está faltando leite, está faltando pão. Ele falou, vou conversar com o dono da obra. Foi lá no quarto dele, dobrou o joelho. Daqui a pouco apareceu o leite, daqui a pouco apareceu o Deus, aleluia. Então, glória. Isso, quando a gente investe em pessoas, ministérios, que podem ser pessoas, podem ser como o Jocum, como você está investindo em irmãos e irmãs, pessoa que você percebe que precisa de uma ajuda, essa pessoa não está dizendo isso, mas você percebeu, você vai e investe, sem ela saber. Irmãos, isso vai ter retorno. É um princípio que Deus estabeleceu. Deus. Não fica assim com mas será que aquele irmão vai aceitar aquela coisa? Irmão, como eu falei naquele dia da garotinha que me deu R$1, depois Deus deu para ela 10, o pai que não era crente, não tinha como chegou, e ela ficou, depois no outro dia ela voltou dizendo, no mesmo dia, aliás, pastor, vou investir, o senhor é solo fértil, usou até a expressão que eu usei, se eu dei R$1, meu pai deu 10, então, aí ela entendeu, esse é o princípio. Mas o diabo coloca no nosso coração que isso não vai acontecer. Pessoas, falei de ministério, obra de Deus, as pessoas também são. O vizinho também é. Quando a gente fala campanha do quilo nas igrejas, para a gente ajudar as pessoas, não estamos aqui, como algumas pessoas dizem, que é para coisa do karma, não, tem que fazer muita, ajudar as pessoas, porque a minha aura está assim, o meu karma, na minha vida passada, não. A gente faz isso porque é um princípio da palavra de Deus, de ação social das pessoas. Glórias. E Deus vai fazer assim. Deus. Se você é uma pessoa que sempre se preocupou com os outros, Deus sempre estará preocupado com você. Glórias. É o que está lá. Entendeu? E principalmente os domésticos da fé, os nossos irmãos em Cristo. Os nossos domésticos da fé, a palavra de Deus fala isso. Não são aqueles irmãos deitão que eu estou dizendo, não. Estou falando de pessoas que são sérias, pessoas que às vezes, quem aqui não passa por um momento difícil, passa vários tipos de momentos. Mas se você está passando por um momento difícil, mas você tem sido um grande semeador, pode ter certeza, Deus vai honrar. Glórias. Deus vai honrar. Hoje Deus me deu, praticamente, eu fiquei até assustado, mas vamos lá, depois eu conto. Aí, tempo de colheita. Aí que a gente tem que entender o tempo da semente. Deus. Existe aquela semente que ela vai germinar a curto prazo. Tem outra que será a médio. E tem outra que será a longo. Você não vê que tem tipo de planta ou fruta que quando a gente planta ela, coloca aquela semente, às vezes só no outro ano que vai dar fruto? Tem umas que é rápido. Quem aqui não... Nem minha época de escola não fez o famoso feijãozinho com algodão molhado. Rapidamente o feijão aparece por ali. É um tipo de semente que o retorno é rápido. Mas tem aquele outro tipo de semente, de germinação, o retorno, que vai demorar. Às vezes aí os comerciantes, aí os caras têm acelerado o processo aí de algumas frutas, mas óbvio, às vezes olha aquela manga maravilhosa, quando você come, que gosto de água, não tem nada, porque acelerou o processo fora do tempo. Fora do tempo. Se você está semeando, pode ter certeza que as coisas vão acontecer no tempo, e no tempo de Deus. No tempo de Deus. Depois vocês leem lá, porque a gente não leu aqui, Oséias 10, Oséias 10 e Joel capítulo 2. Todo o capítulo 2 está explicando ali, Deus falando de semeadura, que coisa linda que está ali. Deus está falando da chuva, do tempo Ele manda a chuva e etc. Tudo falando sobre esses pontos que eu estou argumentando aqui. Oséias 10 e Joel capítulo 2. Então, a gente tem que esperar. Essa semana eu estava assistindo o pastor Silas. Inclusive, uma das coisas que eu vou falar tem a ver com o pastor Silas Malafaia. E ele estava contando ali, eu já conheci essa experiência
na época que eu trabalhei com o pastor Ezequiel Teixeira, e o pastor Ezequiel tinha comentado isso comigo, e ele falou assim, que ele querendo ajudar a obra da igreja, tirou o dinheiro do banco para investir, e aí ele fez até a pergunta, vocês pensam que Deus, o que Deus fez logo imediatamente? Não fez nada, eu esperei não sei quanto tempo, nunca deixei, ainda que eu não tivesse retorno nenhum de dízimos e ofertas daquelas sementes, eu nunca deixei de semear. E agora eu estou colhendo tudo aquilo que... E Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. Aquelas coisas que a gente fez lá atrás, parece que, meu Deus, será que Deus esqueceu? Aí eu lembro com vocês do Salmo 119, versículo 49. Lembra da tua promessa pela qual me tens feito esperar. Glória a Deus. Aleluia. Tem aquelas promessas lá atrás. Você pode ter se esquecido, mas Deus não se esqueceu. Deus, aleluia. E no tempo dele, aquilo vai acontecer. Aquilo vai ser germinado. Porque Deus, ele sabe o tempo certo, ele sabe a hora certa. Mas a gente tem que continuar. Não viu nada, mas continua. Não viu nada, mas continua. Então, a gente tem que entender esse tempo de colheita de Deus. Não é o nosso. A gente tem a obrigação. Nunca, querido, dê oferta. O próprio texto fala, ou dízimo, com constrangimento ou com tristeza. Ai, mas o pastor pediu tão choroso. Ai, eu vou lá. Ai, mas é a obra. Não, a Bíblia diz que você tem que dar com alegria. Você tem que saber, Deus, que tudo isso aqui é reino de Deus. Os dividendos disso aqui, parte deles a gente vai receber aqui, mas a maioria deles será no céu. Recebendo de galardão, será no céu. Talvez agora você não esteja tão assim, não estou aqui generalizando, não entenda o que é galardão. Mas no dia que você parar para perceber o que é galardão, e você quando estiver no céu, aí você, ai meu Deus, por que eu não... Vamos dizer, não dei mais água para o determinado preletor, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, a Bíblia diz que até um copo d'água não será negado no galardão. Deus, aleluia. Tem pessoas que vão receber galardão de profeta sem ter sido profeta. Sabe o que é isso, irmão? Simplesmente porque você abriu a sua porta, você fez alguma coisa pelo homem ou uma mulher de Deus, você vai receber um galardão como se tivesse aquele ministério. Aquele ministério. Glória a Deus. E você nunca pregou, e você nunca ensinou, e você vai receber um galardão como se tivesse sido. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, perceba as coisas. Uma simples carona, uma simples ajuda, uma simples coisa, tudo isso tem implicações. Agora, existem os tipos de fruto. Eu ia ampliar isso aqui, mas todo fruto tem que ser grande? Tem aquele fruto que é pequeno. Quem é que nunca comeu uma pitanga? Ou cereja? É grande ou pequeno? Comparado a uma maçã, Existem aqueles frutos que são grandes. Jaca. Não sou chegado a jaca, eu não gosto. É um fruto que eu não gosto de jaca. Mas o restante tudo a gente vai. Mas o cheiro, a minha melancia é abençoada. Faz até bom para a pele e outras coisas. Então, o que acontece? Tem frutas que são grandes, mas tem aquelas que são pequenas. Vão menosprezar isso? Não. Então você tem que saber os tipos de fruto que você está colocando. De repente, você está lançando uma semente, achando que é uma melancia e é uma pitanga. Então presta atenção, hein? Presta atenção nisso aí. Os tipos eu vou adiantar aqui muita coisa. A outra coisa, a variedade de solos. Tem solo difícil para a gente trabalhar? Tem. Tem solo trabalhoso? Tem solo que você tem que adubar, que você tem que... E tem aquele solo que é maravilhoso, aquele tipo de terra que já está praticamente pronto. Mas nem sempre Deus vai nos dar um solo todo maravilhoso. Nós vamos encontrar solo difícil. A pessoa, você lançar uma semente, é uma semente aonde você praticamente olha para aquela pessoa, olha para aquilo e não vê nada. Mas só que você está lançando a semente. Você está lançando a semente. Deixa eu contar rapidamente uma história verídica. Está num livro chamado As 7 Leis do Ensino. O pastor Bruce Wilkinson,
maiores autoridades do ensino nos Estados Unidos. Um homem que tem os livros dele, você viu dele, Bruce Willis? Compre, que é coisa boa para ler, e você ficar lendo. Ou o homem que fala. E ele conta a história de um professor que ele teve. Esse professor era novo e ele foi assumir uma escola não, foi dar aula numa classe. Aí todo mundo falou assim, bota o professor na pior classe onde tem um aluno problema. E falaram para ele, o professor falando de tal, você vai ficar naquela classe tal, e tal. Tudo bem. Aí todo mundo falou, por quê? Essa é a pior classe aqui da escola, e só tem aluno problema, e tem um que é o mais problemático. Por problema nenhum. E ele chegou, e ele contando, estou resumindo que é muito detalhe ali. E ele começou a trabalhar com aqueles alunos problemas. E a classe daquele homem começou a ficar diferente. Todo mundo falou, o que esse cara está fazendo naquela classe? Que não é mais bagunceiro, que não é mais isso, né? E o garoto problema? Não está mais sendo problema. E ele foi trabalhando com aquele garoto problema, trabalhando, visitando ele, sabendo quais os problemas dele, trabalhando. Aí aquele garoto passou de ano, passou, e foi para a universidade, e nunca mais, aquele garoto problema, que aquele pastor cuidou dele, que era pastor e professor, nunca mais ouviu falar dele. E aí, quando esse pastor já estava com uma certa idade, ele recebe uma carta, convite. Quando ele olhou, ele levou um susto. Era um convite. Que convite era? Que carta era aquela? Era um convite com o brasão dos Estados Unidos, da presidência da República. Aquele aluno, que problema que ele cuidou, ia se tornar o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. E o presidente Franklin Roosevelt abriu o seu discurso com um professor sentado aqui do lado dele e chegou e começou dizendo, se hoje eu sou presidente dos Estados Unidos, eu devo a este homem. Porque esse homem acreditou em mim. Eu era conhecido como garoto problema, mas ele cuidou de mim, ele me ensinou. Se hoje eu sou presidente e tal, e por causa daquele homem, o presidente Franklin Roosevelt mudou todo o sistema de ensino dos Estados Unidos. Olha o investimento. Deus! Olha ali a coisa que Deus fez. Entendeu? Então, tem hora que a gente não vê isso. Todo mundo fica preocupado para saber quantas almas Billy Graham ganhou, quantos Billy Graham. Sabe o que você tem que se preocupar? É quem ganhou Billy Graham para Jesus. Porque aquele homem que ganhou Billy Graham para Jesus vai receber, segundo a Bíblia, todo o crédito das almas que Billy Graham ganhou. Deus! Pat Robertson lhe conta a história desse pregador que ganhou Billy Graham para Jesus. Foi uma série de conferências que esse homem fez nos Estados Unidos, nenhuma alma aceitou. A única alma que aceitou no último dia do culto foi um garoto franzino, chamado Billy Graham. E Deus chegou e disse para ele, através desse homem que você não desistiu de pegar o meu evangelho, aí foi quando Deus falou para ele, eu vou acreditar milhões de almas que ele vai. Deus, aleluia! Essa semana eu baixei, está em inglês, o vídeo contando a história de Billy Graham, e aparece Billy Graham pregando, só você botar lá, Billy Graham no YouTube e tal, se você entender um pouquinho de inglês, então põe em espanhol. Aí você vê o Billy Graham pegando tudo quanto é lugar do mundo e falando das estatísticas, do que ele fez, etc e tal, e eu me lembrava daquele pregador, daquele homem que Deus usou. E isso a gente tem. Então, a variedade de tipo de solo que a gente tem que trabalhar. Agora, eu tenho que cuidar do solo? Sim. Eu tenho que cuidar do solo? Preciso cuidar do solo. Como é que eu cuido do solo? Adubando, preparando. Como eu acabei de falar, não podemos desistir. E existe, queridos, aquela colheita que eu chamo de colheita pessoal e colheita coletiva. Existe aquela colheita que você vai receber. Mas existe aquela colheita que mesmo você tendo plantado, outros vão receber. Então não seja egoísta, hein? Divida a colheita que Deus vai dar para você. Deus. A individual Deus sabe, tem a coisa que a pessoa. Mas tem outros tipos de colheita que vai ser para todos. Queria que alguém lesse rapidamente 1 Coríntios capítulo 3, versos de 6 a 8. O que o apóstolo Paulo está falando dentro desse contexto aí. 1 Coríntios 3, de 6 a 8. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um,
e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Ó Deus. Ó, não precisa nem falar. Plantar, irmão, significa abrir mão. Semente, não adianta ficar com a semente na mão, eu tenho que abrir. Eu tenho que abrir. Eu tenho que abrir. Hoje ele não está aqui, eu queria até falar com a presença dele aqui, amanhã eu falo com ele. Mas uma pessoa aqui, muitos aqui eu tenho visto isso, mas tem uma pessoa que está aqui, que eu vejo essa dedicação, é o irmão Aurélio. Não sei se vocês vão concordar comigo. Sim. Mas como esse menino, eu sei que Deus vai abençoar muito, 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 muito. Ó Deus, aleluia. Por causa daquilo que ele faz. Eu já conversei com ele muitas coisas, a fidelidade dele. Mesmo aquele momento que ele passou difícil, aquele na hora da bicicleta, quem esteve lá e quem viu, a gente poderia até dizer, esse cara vai ficar revoltadíssimo com Deus. Mas continua. Ó Deus. Continua. Ó E Deus. tal. Irmãos, e ele tem aberto mão mesmo. Ó glória. E eu sei com certeza que muita coisa ele pode não colher agora, mas o seu filho vai colher. Ó glória. Porque tem aquelas sementes que quem vai colher vai ser os seus filhos. Mas você plantou. Ó Deus, aleluia. Então a gente tem que ver. Glória. Plantar, abrir, Ó Deus. regar, continuidade, perseverança. Vai lançando. Eu estou colocando o mesmo ponto que eu já falei, mas numa outra perspectiva. Agora, o crescimento é uma ação de Deus, é o Deus. tempo de Deus. Ó glória. Agora, que você vai colher, isso você vai. Ó glória, aleluia. Isso você vai. Glória a Deus. Eu tenho aqui, ai Jesus, é tanta coisa para compartilhar com você, mas eu tenho aqui pelo menos 10 princípios da colheita de Deus, mas eu vou falar apenas alguns sobre a questão de você semente e colheita. Mike Murdock, que é um pastor americano, alguns pontos aqui eu até peguei o que ele falou, mas eu fiz umas adaptações aqui, porque ele usa um termo às vezes um pouco técnico, mas bom. Mas ele diz o seguinte: semente é qualquer coisa que você tenha recebido de Deus, o que você pode semear na vida de outra pessoa. Que a gente acabou de comentar isso aqui. A semente da fé semeia o que você recebeu para criar algo além daquilo que lhe foi prometido. Existem aquelas sementes que vão além daquilo que você está fazendo. Ó Deus. Hoje, aí eu conto essa experiência, eu vou até final, eu vou jogar agora porque ela até se encaixa nisso aqui. Hoje eu abri mão tinha uma semente, mas se eu quisesse que aquela semente frutificasse, eu tinha que abrir mão. E fui e coloquei lá. E logo depois uma pessoa chegou perto de mim e me abriu uma oportunidade de ministrar cursos de uma maneira tal que eu creio em nome de Jesus que aquela semente que foi muito pequena, ela se multiplicou quase que 100 vezes mais. Oh, glória, glória, que não foi glória, 100. glória a Deus. Que não foi 100. Oh, glória. E essa semana um pastor amigo meu me ligou. Olha que tudo assim, né? Quando eu comecei a falar, eu coloquei para Deus: Senhor, eu vou abrir mão, vou entregar, tem que botar essas sementes, tem que fazer aquilo outro. Não, que eu vou falar isso aqui para os irmãos, mas não estou, sinceridade, eu não estou assim, ai meu Deus, que coisa. Mas o que me alegra nisso é a fidelidade de Deus, importa que Deus vai me abrir para eu ministrar. Ó Deus. Esse pastor amigo meu de anos, ligou para mim, trabalhei com ele quando ele era metodista, e ele falou assim: o pastor Adnei, eu preciso conversar com você, porque eu falei com vocês para uma pessoa, e essa pessoa se interessou e falou assim: pô, traz ele aqui para a gente conversar, para me conhecer o ministério dele. Aí eu falei: amém, que bom. Aí ele falou assim, eu falei: quem é a pessoa? E ele falou assim: o Silas Malafaia. E eu comecei a falar do teu ministério para ele, e ele disse: esse cara é bom, eu quero conhecer ele, traz ele aqui para a gente conversar e ver. Eu quero conversar com ele, eu quero conhecer para sentir ele, porque o pastor Ezequiel Teixeira, que já te conhece, comentou também. Irmãos, eu nunca fui, não estou dizendo aqui que amanhã vocês vão me ver na televisão, eu não almejo isso.
Deus sabe que essa semana, nessa semana de luta que eu tenho atravessado, a próxima que vem aí, ou mais outra, eu tenho falado para Deus. Eu falei para Deus ali lá no meu quarto lá. Deus, o que eu quero é ensinar a tua palavra. Ó Deus. O meu desejo é ver aquelas pessoas sendo instruídas, naquele seminário que a gente tem ali às segundas-feiras, naquele que a gente tem às sextas-feiras, ver as pessoas com conhecimento da palavra de Deus. Esse é o meu desejo. Se o Senhor achar que eu vou ficar conhecido, amém. Mas uma coisa eu quero, ser conhecido no céu e temido no inferno. Ó Deus. Usando as palavras de Loren Kahneman, quando ele falou com Deus, disse: eu quero ser conhecido no céu e temido no inferno. E coloquei isso diante de Deus. Não estou criando expectativas assim, e agora não. Está na mão de Deus, mas uma coisa Deus sabe, as sementes estão sendo lançadas. Ó Deus, aleluia. A sua semente é uma ferramenta que Deus lhe deu para criar o seu futuro. Oh, glória. Qual foi a ferramenta que estava na mão de Davi no confronto de Golias? A funda. Irmãos, cada um de nós aqui, Deus colocou uma ferramenta. Ó Deus. Cada um de vocês aqui tem uma ferramenta que Deus já colocou. Cabe você pegar essa ferramenta e começar a utilizá-la. E ela, Deus sempre deixa alguma coisa com você. O que será? Descubra. Cada um de nós aqui tem uma ferramenta que Deus já colocou no seu coração, já está com você aí. Aleluia. Todos temos isso. No momento que aceitamos a Jesus Cristo, Deus já deu. Você tem que agora buscar, Senhor, qual é a ferramenta? E ela vai multiplicar. Aquilo que você recebeu de Deus vai gerar coisas prometidas por Deus. Oh Deus, aleluia. Dê a Deus tudo que Ele pede e receba dele tudo que Ele prometeu. Oh glória, aleluia. Disse George Miller, que falou isso. Dê a Deus tudo que Ele pede e receba dele tudo que Ele prometeu. Ó Deus. É simples assim. Tudo que você tem foi dado por Deus. Salário,